com o login da instituição para gravar. Vou tentar aqui, não estou conseguindo. Ah, não, deu. Só um minutinho. Que coisa. Não estou conseguindo compartilhar com vocês. Deixa eu tentar de novo. Não aparece aqui. Bom, depois eu mando o roteirinho para vocês, tá? Olhem só, essa parte referente a concurso de pessoas, ela vem disposta em 3 artigos, como eu disse, 29, 30 e 31. O 29 é como se fosse o principal, aquele que vai formar para a gente a regra, né, o conceito maior que a gente precisa seguir. E nós precisamos usar dessa teoria, né, dessas regras trazidas nesses 3 artigos, toda vez que nós tivermos 2 ou mais pessoas concorrendo para um crime. Por que a gente daí precisa ir beber dessa água? Porque efetivamente, quando a gente pensa em 2 pessoas que praticaram condutas iguais, por exemplo, né, 2 homens que mantiveram conjunção carnal com uma vítima, né, cada hora um segurava, o outro fazia a penetração e depois invertia. A gente sabe que eles praticaram exatamente as mesmas coisas, então, consequentemente, vão responder pelos mesmos crimes. Mas, às vezes, né, nesse concurso de pessoas, existe uma divisão de tarefas que não é tão igual assim, né? Então, vamos imaginar a situação de 3 pessoas que concorrem para um crime. Um concorre para o crime emprestando a arma. O segundo é quem vai dar o tiro na vítima. E o terceiro é aquele que vai dar fuga ao que efetuou o disparo. Então, veja, eu tenho 3 pessoas com condutas completamente diferentes. Um emprestou a arma, o segundo deu o tiro, o terceiro dirigiu um carro para dar fuga ao que efetuou o disparo, ciente do que estava acontecendo. A gente, de plano, fala, não, aquele que efetivamente, né, deu o disparo responde por homicídio. E como é que fica a responsabilidade dos outros 2? Para isso,
para a gente saber de que forma que eles são responsabilizados, existem 3 teorias. E aí a gente vai ver qual que é utilizada na prática no direito penal brasileiro e onde é que existe eventual exceção com o uso das outras 2 que ficaram sobrando. A primeira teoria é chamada de teoria monista ou teoria unitária. Então vejam que ela faz referência a o quê? Um crime para todo mundo. Então, significa que quem, de qualquer modo, concorreu para um crime, vai responder pelo mesmo crime. Então, eu tive um homicídio, certo? A vítima morreu. Consequentemente, quem emprestou a arma, quem efetuou o disparo e quem deu fuga, todos os 3 responderão pelo mesmo crime, um só para todo mundo. Essa é a teoria unitária, e a gente vai ver que no 29 caput foi ela a adotada como regra para o direito penal, certo? Mas existe também a chamada teoria dualista. O que é a teoria dualista? Ela já faz referência a 2. Ou seja, eu sempre teria que procurar 2 crimes. Num pacote, eu colocaria todos aqueles que foram autores desse crime, e no outro pacote, eu colocaria aqueles que foram partícipes desse crime. Então, no nosso exemplo, quem deu o disparo é o autor. Esse responderia por homicídio. E aí eu teria, por exemplo, um crime de auxílio ao homicídio. E aí eu colocaria nesse pacote o que emprestou a arma e o que deu fuga, certo? Essa, então, seria a teoria dualista. A gente vai ver que no Brasil ela não foi adotada como regra, mas ela aparece lá na parte especial como exceção às vezes. E aí a gente teria uma terceira teoria, que é a chamada de teoria pluralista, ou seja, para cada um eu teria que dar uma tipificação diferente. Então, por exemplo, nesse caso, se a gente não tivesse a regra no Código Penal da teoria unitária, eu provavelmente procuraria uma tipificação no Estatuto do Desarmamento para o que emprestou a arma, né? Responderia por homicídio aquele que deu o tiro e responderia por um favorecimento ou dar fuga, né, alguma coisa assim, para esse que dirigiu o carro. Então, eu teria que ter uma tipificação para cada um, certo? Então, vejam, essas são as teorias que a gente tem para explicar esse assunto concurso de pessoas. Mas, agora a gente vai ver de que forma que elas foram adotadas. E toda vez que a gente tratar desse assunto, a gente vai sempre fazer a menção a 2 personagens. Ou nós vamos chamá-los de coautor, né? Porque autor é quem pratica sozinha. Se eu escrevo um livro com outra pessoa, eu sou coautora da obra, né? Então, ou a gente vai chamar de coautor, ou a gente vai chamar de partícipe. Qual é a diferença entre eles, Andréia? Não é o Código Penal que traz essa diferença, é a doutrina. Consequentemente, a gente pode encontrar divergência entre os doutrinadores. Por muito tempo, a gente falava assim, coautor é aquele que executa o verbo contido no tipo penal. Então, é aquele que mata, ou seja, no nosso exemplinho, é o que efetuou o disparo de arma de fogo. Esse que matou a vítima é o coautor. E quem é que a gente vai chamar de partícipe? Esse que induz, instiga ou auxilia. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos 2 camaradas que auxiliaram. Um auxiliou emprestando a arma, o outro auxiliou dando carona, certo? Então, induzir é quando eu faço nascer em você a ideia do crime, né? Eu chego lá e falo assim, mas por que você não mata o fulano? Instigar é quando alguém chega para mim e fala, André, eu tô pensando em matar o fulano. E eu falo, ó, eu também concordo, acho que você tem que fazer isso mesmo, né? Inclusive, se você fizer assim, vai ficar melhor. Então, induzir é quando eu reforço a ideia já existente no agente. E auxiliar é quando eu presto um auxílio material, eu empresto a arma, eu dou fuga, né? Eu dou uma dica de como fazer ali, leva a pessoa até lá. Então, o auxílio é na praticidade mesmo da coisa. Então, vejam que tradicionalmente se dividia a conduta dessas 2 pessoas assim, coautor, executor, pôs a mão na massa. Partícipe é aquele que fica lá atrás. Bom, e aí o que acontece? A gente tem a figura no direito penal daqueles que nós vamos chamar de autor mediato e autor intelectual. O autor intelectual é aquele que pensa no crime e manda alguém fazer, né? É o chefão aqui de uma organização criminosa, por exemplo, né, do tráfico. O cara nunca pôs a mão na cocaína, nunca pôs a mão num pacotão de maconha, mas é ele que coordena tudo. Então, esse é o autor intelectual.
Para essa teoria tradicional, o que acontece? Esse autor intelectual, ele é um partícipe, porque ele não pôs a mão na massa, né? E aí, falavam, não, mas está errado. Da mesma forma, o autor mediato. O autor mediato é aquele que se vale o que está fazendo. Então, falavam, olha, é injusto a gente considerar essa pessoa como método, porque, embora não esteja escrito, a gente parte do pressuposto que coautor é mais grave do que partícipe. E aí, então, o que aconteceu? Eles resolveram adequar essa teoria dizendo o seguinte, não, vamos dizer que coautor é aquele que põe a mão na massa ou tem o domínio do fato, é o mandante. E partícipe é aquele que induz, instiga, auxilia, sem ter o domínio do fato. Ou seja, eu ajudei, mas eu não sou o mentor de nada. E aí, então, essa ficou, né, a teoria dominante. É mais ou menos um reforço à teoria tradicional. Mas não está escrito em lugar nenhum que coautor é mais grave que partícipe, né? Então, é muito mais algo de referência, de relevância doutrinária do que na prática. E aí, então, vamos ao artigo 29. O artigo 29, ele diz assim, quem, ou seja, como coautor, como partícipe, concorre para um crime, ou seja, ajuda num crime, né, dá lá a sua contribuição, responde pelas penas, porque eu posso ter privativa de liberdade e multa, a este cominada, ou seja, a este, o crime é um só para todo mundo. Por isso, teoria unitária, teoria monista. Na medida da sua culpabilidade. Como assim, Andréia? Significa, então, que cada um vai responder de acordo com aquilo que mais fez ou menos fez. Então, nada impede que eu tenha, dentro desse concurso de pessoas, quem receba uma pena maior do que o outro. Então, por isso que quando a gente vai lá para a parte especial, para os crimes em espécie, a gente abre lá a parte especial, inaugurando no artigo 121, a gente acha lá, matar alguém, pena de 6 a 20. Dentro desse limite 6 a 20, eu posso ter penas diferentes para um grupo que praticou o mesmo homicídio. Então, teve um que teve uma participação maior, eu vou dar uma pena maior. Outro teve uma participação menor, eu vou dar uma pena menor. Então, todos vão responder por homicídio, mas na medida da sua culpabilidade. A pena não necessariamente vai ficar igual. Às vezes um tem uma motivação, o outro tem outra motivação, um fez assim, o outro fez assado, então nada impede que eles tenham penas diferentes, certo? Então, a regra no artigo 29 caput é a teoria unitária. Todo mundo responde pelo mesmo crime. Mas eu havia dito que a gente tem exceção a essa regra. Sim, nós temos exceção. E aí ela é trazida lá na parte especial. Então, por exemplo, o delito de aborto. Se a gente for lá no artigo 124, a gente tem a conduta assim, provocar aborto em si mesma ou consentir que terceiro o provoque, tá? Então, o que significa isso? Que esse é o tipo penal da gestante. É a gestante que faz o aborto em si mesma ou ela vai até um local onde alguém vai fazer nela. E lá no artigo 126, o legislador colocou provocar aborto na gestante com o seu consentimento. Então, significa dizer que a gente tem uma quebra dessa teoria unitária, porque expressamente o legislador previu um tipo penal para a gestante e um tipo penal para aquele que faz o aborto nela. Se essa gestante foi induzida por alguém, aí fica aqui com ela no 124. Mas o executor do aborto, que em tese responderia junto com ela pelo 124, o legislador tirou dessa teoria unitária e colocou uma teoria dualista. Então, aí a gente tem uma exceção expressa lá na parte especial, tá? Por exemplo, o código, a lei de drogas, ela traz lá a conduta do usuário, né, que importa para consumo, a conduta do traficante, a conduta do financiador ao tráfico. Então, vejam que eles foram separando condutas. Aí tem aquele terceiro que comprou e que só oferece para o coleguinha para fumar junto. É uma outra conduta. Então, aí a gente tem o pluralismo. Uma conduta para cada um, tudo isso envolvendo a droga. Se a gente não tivesse essa conduta, todo mundo responderia pelo mesmo crime, certo? Porque a gente usaria a regra da teoria unitária lá do artigo 29, ok? Então, regra
teoria unitária, um crime para todo mundo. O que eu vou separar depois é a pena, que é justamente o que a gente vai começar vendo no próximo semestre, né, essa parte referente à dosimetria da pena, que é super importante no direito penal. Bom, aí o parágrafo 1º do artigo 29, ele vem e diz que vai ter uma causa de diminuição de pena aquele partícipe que teve uma menor participação. Então, primeiro, é só para o partícipe, não posso aplicar esse 29, parágrafo 1º, para o coautor. E tem que ser aquele que teve uma menor participação, ou seja, a linhazinha dele com crime é a mais fraquinha possível, tá? Só fechar a janela aqui, que a latição tá grande. Então, olhem só, se a gente pegar um exemplo assim, a mulher comenta com, né, 3 amigas durante um chá da tarde, né, agora tem que ser no Google Meet, mas comenta ali com as amigas que o casamento dela tá muito complicado, que ela sofre violência doméstica, que ela já tentou se separar, mas o marido disse que se ela se separar, ele vai matá-la, né, e aí ela abre o jornal, vê um monte de coisas assim. Aí uma fala assim, e por que você não mata ele, então? Induziu, fez nascer a ideia. Aí a outra fala assim, olha, o meu marido faz coleção de armas, se você quiser, eu pego uma arma dele, essa é aquela que assiste série, né? Eu pego uma arma dele, você mata seu marido, mas a gente faz o seguinte, nesse dia nós vamos, né, ao cinema que acabou de inaugurar, né, no carro, e a gente compra o bilhete, você sai, pega um Uber, vai lá, mata ele, volta para a sessão. E aí a gente tem um álibi. Não, no momento em que ele foi morto, ele estava no cinema comigo. E aí, então, a terceira amiga fala assim, ó, conta comigo, né, porque você precisar. Mas torcendo para que nem lembre dela, né? Ou seja, ela instigou, ela falou, eu acho que você tem que matar, mas não quer se envolver muito. Então, vejam que quem vai matar é a coautora, é a esposa. As 3 amigas são partícipes, mas a participação de cada uma vai ser diferenciada. Então, o fato de eu saber do crime não me impõe como partícipe, tá? Essa cumplicidade no sentido assim, eu sabia que ela ia matar. Se eu não sou policial, eu não tenho obrigação de impedir o resultado, né? Mas o fato de eu falar, isso mesmo, né? Olha, se precisar eu te ajudo, né? Eu reforço que você estava no cinema com ela. Isso é uma instigação, eu estou reforçando, eu estou corroborando, mas é uma participação menos forte, né? Menos poderosa. Então, consequentemente, o que vai acontecer? No momento em que esse crime acontecer desta forma, as 4 responderiam por esse homicídio. A esposa seria a coautora, as outras 3 partícipes, mas realmente uma participação de menor importância. Para essa, o juiz poderia dar uma diminuição de pena. Quem diz isso é justamente o artigo 29, parágrafo 1º, certo? Bom, aí vem o parágrafo 2º e fala da cooperação dolosamente distinta. O que significa isso? Essa cooperação dolosamente distinta tanto pode ser do coautor quanto do partícipe. É aquele agente que quis concorrer, que quis contribuir para um crime menos grave. Então, vamos imaginar que eu e mais 2 pessoas, a gente combine dar uma surra em alguém. Então, tá combinada a surra, a gente vai esperar a pessoa passar, nós vamos, né, tocaiar ele, né, fazer uma emboscada e vamos meter o cacete, né? Chute, porrada, né, tudo mais. Uma das 3 pessoas leva uma arma sem que as outras saibam e dá um tiro. E aí, essa lesão corporal vira um homicídio. Então, o que acontece? Olha, peraí, mas a gente tinha combinado só a lesão corporal, não era para matar. Então, quem matou responde por homicídio. Quem só combinou lesionar vai responder pela lesão corporal. É como se a gente fizesse, né? A gente partiu para um mesmo crime e aí eu tive a quebra disso. Então, 2 vão responder por lesão e aquele que matou vai responder por homicídio. Muda completamente de figura se eu sei que o camarada tá armado, né? Se eu sei que ele é esquentado, que ele mata mesmo, aí já muda. Então, vejam que o legislador, ele colocou assim,
Se o agente quis concorrer para crime menos grave, responderá pelo crime menos grave. Se for previsível o resultado mais grave, ele responde pelo menos grave, continua respondendo pelo menos grave, mas ele pode ter um aumento de pena. Agora, se há um dolo eventual, se eu assumir o risco que isso acontecesse, aí todo mundo responde pelo mais grave. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Os camaradas, eles combinam um crime de roubo à mão armada. Eles vão para o roubo. Mas, como eles estão armados, eles sabem que se alguém tiver que, né? Se alguém reagir, eles vão ter que matar. E aí, um atira e mata. Todos respondem por latrocínio, porque eles assumem o risco de que um roubo à mão armada se torne latrocínio a partir do momento em que tem uma vítima lá e alguém vai ter que reagir. Então, é diferente. Aqui a gente está falando de combinamos um crime menor e você, por conta própria, você quebrou o nosso combinado e praticou um crime maior. Por que isso? Porque quando a gente fala em concurso de pessoas, necessariamente a gente tem que ter 4 elementos. Primeiro elemento, né? A pluralidade de agentes. Eu tenho que ter 2 ou mais pessoas. Não necessariamente em loco, não necessariamente ali, né? Eu posso ter te instigado por telefone, né? A 1000 quilômetros de distância, você vai ir da sua cidade, vai e mata alguém. Mas eu te instiguei por telefone. Então, eu não preciso estar na hora do crime, mas eu tenho que ter 2 ou mais pessoas concorrendo para o crime. Segundo, eu tenho que ter identidade de crimes. A gente quer a mesma coisa, né? Então, se eu te instiguei a matar, você matou. Aí, se você, antes de matar, você resolve estuprar, problema é seu, você que vai responder. Nexo causal, né? Ou seja, a gente tem que querer a mesma coisa. A gente tem que ter o quê? O liame, a minha ligação para cada conduta. E esse liame subjetivo. Ou seja, a gente combinou, ou pelo menos eu aderi à sua vontade. Porque combinar é o mais comum, né? A gente vai lá e fala, ó, vamos fazer isso? Vamos. A gente vai lá, arquiteta o crime, vai lá e pratica. Às vezes isso, né, dura segundos. Quando você tem sintonia com uma pessoa, às vezes você só olha e já passou um comando ali, né? Sabe que essa é a hora de agir e fazer alguma coisa. Porque de tanto se conhecer, você não precisa necessariamente combinar, explicar, parará, né? Já sabe. Então, vamos imaginar que alguém tenha, né, me provocado. Se eu tenho uma amiga e a gente costuma dar porrada em alguém, eu só olho, faço um sinalzinho e ela já entendeu que é pra gente partir pro abraço, né? Então, consequentemente, isso é o liame subjetivo, é quando um adere à conduta do outro. De repente, eu tô passando na rua, vejo você chutar uma pessoa, falo, opa, é meu aluno, vou lá, desço do carro e chuto também. Não sei quem é, não sei porquê, mas no momento que eu cheguei ali, eu aderi à sua conduta e, consequentemente, eu passei a ser sua coautora, certo? Então, vejam, eu preciso ter todos esses elementos. Mas, quando a gente combina um crime e você parte para outro, você quebrou ali esse combinado, e aí, então, você responde pelo crime mais grave e eu respondo pelo crime menos grave. É isso que está lá no 29, parágrafo 2º, certo? Bom, aí, então, né, vem o artigo 30 e diz assim, a respeito da comunicabilidade das circunstâncias e elementares, que as elementares de caráter pessoal não se comunicam. Na verdade, ele diz assim, ó, as circunstâncias, né, e condições pessoais não se comunicam no concurso de pessoas, salvo quando elementares. Então, o que a gente precisa saber? Que um crime, ele é formado por elementar e circunstâncias. É como se a gente tivesse aí a figura de um ovo, né? Elementar é essencial à existência do crime. Sem uma elementar não existe o crime. Então, se eu pensar num homicídio, o que é essencial para eu ter esse homicídio? Matar alguém. Se ao invés de matar alguém, eu lesionar alguém, deixou de ser homicídio e passou a ser lesão. Se ao invés de matar alguém, eu matar uma barata, deixou de ser crime. Então, se eu mudar qualquer uma dessas 2 palavrinhas do matar alguém, a gente já não tem homicídio. Então, as 2 palavrinhas são essenciais. O que eu preciso para ter um homicídio? Matar alguém. Todo o resto que tem lá no artigo 121 são circunstâncias. E as circunstâncias, elas não são essenciais. Elas só são necessárias para fixar a pena, para ou agravar
ou diminuir. Então, por exemplo, se a gente for lá no artigo 121, o parágrafo 1º, ele fala que a pena é diminuída de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado por relevante valor moral. Posso matar alguém sem ser por esse motivo? Posso. Mas se for por esse motivo, a pena diminui. Mas e se eu matar alguém pelo motivo torpe? O motivo torpe está lá no parágrafo 2º, é uma qualificadora. A pena passa a ser de 12 a 30. Então vejam que o motivo do homicídio, como eu pratiquei ele mediante asfixia, mediante veneno, mediante tortura, tudo isso são detalhes. Posso matar sem ser por tortura? Posso. Posso matar sem ser por veneno? Posso. Posso matar sem ser por asfixia? Posso. Posso matar sem ser violência doméstica? Posso. Então, significa que o que é essencial para eu ter um homicídio? Matar alguém. Todo o resto são detalhes que só vêm alterar a pena. Então, qualificadoras, privilegiadoras, causas de aumento, causas de diminuição, agravantes e atenuantes. Tudo isso é para circundar o crime e para dar uma maior ou uma menor pena. Então, o que vem o código e diz? Olha, as circunstâncias de caráter pessoal, aquilo que é do agente, que é subjetivo, não se comunica para o outro. O que é o caráter subjetivo, Andréia? Tudo aquilo que é do réu, do agente. Minha idade, minha função pública de professora da Universidade Federal, o meu sentimento, o meu motivo do crime, por que eu matei, só eu sei por que eu matei, tá aqui na minha cabeça, eu posso externar, mas o motivo é meu, né? Ou até posso inventar um outro, existe, né, o verdadeiro. Então, tudo aquilo que é meu é de caráter subjetivo. E tudo aquilo que é do crime é de caráter objetivo. Tempo do crime, lugar do crime, meio de execução, modo de execução, a característica da vítima. A vítima é idosa, a vítima é menor de 14, a vítima é isso, a vítima é aquilo, certo? É objetivo. Então, o que acontece? O legislador está dizendo o seguinte, olha, Andréia, as circunstâncias de caráter subjetivo não se comunicam. E tá certo. Porque vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho 47 anos, mas eu pratico o crime com um de vocês que tem 20. Essa idade de 20 anos traz uma atenuante, que é uma das mais poderosas, chamadas menoridade. A menoridade atenua a pena, mas tem que atenuar a sua, não a minha. Não é porque a gente praticou o crime junto que agora eu posso ter 20 anos, né? Porque o que o legislador espera é o quê? A pessoa com maior maturidade, ela pense e não faça o crime. A pessoa menor, ela tem essa atenuante porque ela é mais impulsiva, né? Ela primeiro faz, depois ela pensa. Então, a sua menoridade vai diminuir a sua pena, não a minha. Não é porque a gente praticou crime que agora eu passo até 20, né? Ou fazemos a média, né? 20 mais 47, e aí a gente divide por 2, fica cada um com um tanto de anos. Não é assim. Se eu sou reincidente, a reincidência vai aumentar a minha pena, não a sua. Então, aquilo que é meu, desde que seja circunstância. Quando for elementar, se comunica. Então, se é uma elementar, é como se você naquela hora também fosse. Querem ver? A gente tem lá no artigo 312 o crime de peculato. O peculato é um crime necessariamente praticado por um funcionário público. Ele pode se apropriar de um bem público, ele pode desviar um bem público ou ele pode subtrair um bem público. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Eu, enquanto professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eu resolvo subtrair de lá uma determinada impressora, né? Um determinado eletrônico que tem lá. Só que esse eletrônico é muito grande. Então, eu chamo um terceiro para me ajudar, que não é funcionário público. Então, vejam, eu vou responder por peculato, que é o funcionário público que subtrai bem público ou de particular que tem razão da função. Nesse caso, o meu amigo que está indo junto comigo lá subtrair, ele responde por peculato ou por furto? Por peculato.
naquela hora, é como se ele também fosse funcionário público e reforçando a teoria unitária, é um crime para todo mundo. O que ocorreu foi um peculato e todos respondem por peculato, seja ou não funcionário público, porque aqui funcionário público é uma elementar, é essencial para o crime e ela se comunica para o meu coautor. E aí ele se ferrou, né? Porque se ele praticasse um furto sozinho, seria pena de 1 a 4 anos, mas como ele praticou comigo, ele vai responder pela pena do peculato, que é de 2 a 12. Certo? Então, vejam que fica contaminado com as elementares se comunicam. Um outro exemplo que é muito utilizado, e aí existe uma divergência, eu vou dizer para vocês. O crime de infanticídio, ele, na prática, a gente não vê muito, né? Mas ele é um crime contra a vida. Está lá no artigo 123 e diz assim: matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal durante ou logo após o parto. O que significa esse crime? É a mãe que está em trabalho de parto, está tendo o filho, ou logo depois que ele nasce, né? E aí vai depender de uma perícia, esse logo após, porque ela entra em estado puerperal, ela sofre a influência do estado puerperal. Estado puerperal toda mulher tem, né? A gente, toda a mudança que acontece no corpo da mulher no momento em que ela vai ter filho, né? Quando, por exemplo, um parto normal, né? Você tem a dilatação, o leite desce, quer dizer, tudo isso é hormônio que está fervilhando dentro de você. E aí, então, às vezes, essa descarga hormonal faz com que a mulher sofra a influência desse estado puerperal e acabe tendo uma rejeição ao próprio filho a ponto de matá-lo, certo? Então, o que acontece? Matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal. Se eu tirar o próprio filho, deixou de ser infanticídio. Se eu tirar o estado puerperal, deixou de ser infanticídio. Se eu tirar esse momento logo após o parto, deixou de ser infanticídio. Então, tudo isso que compõe o artigo 123 são as elementares do crime. E aí, então, as elementares se comunicam. Se essa mulher ela é ajudada por um terceiro, se a gente fizer o raciocínio do artigo 29 caput e do artigo 30, as elementares se comunicam, teoria unitária. Esse terceiro também responde por infanticídio, que é uma pena bem menor do que a do homicídio, de 2 a 6. E aqui, então, esse emprego do artigo 30, esse raciocínio do artigo 30, ele causa uma sensação de injustiça. Pô, mas o cara vai responder só por 2 a 6, né? A gente imagina que esse terceiro, ele impeça a mãe de matar o bebê, não que ele contribua para isso. Então, consequentemente, nos choca saber que ele vai ser, digamos assim, beneficiado por essa elementar que ele não tem. Ele não é a mãe e ele não estava em estado puerperal. Mas as elementares se comunicam. Porém, e é o raciocínio que eu entendo ser injusto, mas o correto tecnicamente. Porém, a gente vai encontrar doutrinadores dizendo que não. Que, na verdade, o terceiro responde por homicídio, porque aí a gente traz uma exceção ao artigo 30. Porque eles entendem que o infanticídio é um crime de homicídio privilegiado, porque tem a pena menor, e autônomo, porque está num artigo só para ele, certo? Consequentemente, a gente teria ali circunstâncias e não elementares. Eu acho que é invencionice. O que eu acho que o legislador tinha que fazer? Ele tinha que tirar o infanticídio do 123, colocar dentro do 121 como um parágrafo, e aí viraria assim, matar alguém. Aí lá embaixo, o próprio filho sobre a influência do estado puerperal. Aí de elementar o próprio filho e a influência do estado puerperal virariam circunstâncias. E aí sim elas não se comunicariam no concurso de pessoas. E aí o que eu faria? Ajudou a mãe? Beleza. Todo mundo responde pelo mesmo crime. Homicídio. Certo? Porém, cada um com uma pena. A mãe vai ter a diminuição lá do parágrafo terceiro, do parágrafo, né, 8º, e aquele que ajudou, não está em estado puerperal, responde pela pena lá em cima, né? Pela pena maior. Mas não foi isso que o legislador fez. Então, a meu ver, infelizmente, aquele terceiro que eventualmente ajudasse a mãe teria que responder junto com ela por infanticídio.
Na prática, a gente não vê jurisprudência para dizer, olha, os tribunais entendem assim ou entendem assado, né? Porque não é um crime comum e, normalmente, quando ele acontece, realmente a mãe atua sozinha, certo? Então, só para a gente entender essa regra contida no artigo 30. Por fim, o artigo 31, ele é bem rapidinho. Ele diz assim, olha, que para que o partícipe responda pelo crime, é necessário que o coautor, no mínimo, adentre os atos executórios. Para a gente entender isso, vamos imaginar aquela reguinha que eu coloquei no dia que eu dei o iter criminis. Quais são as fases do crime? Cogitação, atos preparatórios e atos executórios. O que acontece? O crime ele só surge nos atos executórios. Né? Quando eu piso no ato executório, começa a praticar o crime. Então, ali, se eu dei o primeiro tiro, se eu apontei a arma para a vítima, ali começa. Quando eu pensei em matar alguém, ainda não posso ser punida. Quando eu fui lá comprar a arma, eu ainda não posso ser punida, certo? Então, quando eu cogito e quando eu me preparo, ainda não há punição. Quando eu começo a executar, que há. O que acontece? O partícipe, ele atua justamente nessas duas primeiras fases. Ali na cogitação, quando ele induz ou instiga, nos atos preparatórios, quando ele auxilia. Mas, o que acontece? Ele já fez a parte dele. Eu já falei para você matar, eu já te emprestei a arma. Mas eu só vou responder se você, no mínimo, começar. Se você for até a consumação, eu respondo junto com você pelo crime consumado. Se você não conseguir chegar na consumação, eu respondo com você pelo crime tentado. Então, vejam que o partícipe, ele vem nessa linha de frente, né? Ele começa atuando lá atrás, mas ele para e aí o outro tem que continuar. Se o outro continua bem, se o outro desiste, ninguém responde por nada, embora eu já tenha feito a minha parte. Em outras palavras, é isso que o artigo 31 quer dizer, que o partícipe só responde se o coautor, no mínimo, adentra os atos executórios. Então, significa dizer que posso ter um crime praticado só por coautores? Todo mundo foi lá e pôs a mão na massa? Posso. Posso ter um crime em que houve partícipes e coautores? Posso. Posso ter um crime só de partícipes? Não, porque ele não vai ser crime. Senão fica assim, ó, vai lá você e mata. Aí a outra pessoa fala para mim, não, Andréia, vai você, né? Você é mais corajosa que eu. Não, vai você, ó, tá aqui, né, a arma que você vai utilizar pro crime. Fica um empurrando o outro, ninguém faz nada. E aí não tem o crime, consequentemente não vai ter punição, tá? Então, para que a gente tenha um crime, eu preciso da figura de um coautor. Ok? Se não tiver esse coautor, dançamos, né? Fica só na parte antecedente, que não é responsabilizada no direito penal. Ok? Bom, para fechar, a gente vai falar agora de um instituto que não é concurso de pessoas. Consequentemente, eu não uso os artigos 29, 30 e 31 do Código Penal. Mas geralmente a doutrina fala na sequência do capítulo em que ela trata de concurso de pessoas. Dentro, né, ela fecha o capítulo de concurso de pessoas aí, né? Posso chamar de concurso de agentes, concurso de pessoas, coautoria, estamos falando a mesma coisa. Mas eu quero reforçar aqui para vocês que você vai abrir lá seu livro e no capítulo que fala de concurso de pessoas, você vai ouvir falar sobre autoria colateral. Mas autoria colateral não é concurso de pessoas. Por quê? Porque para que haja o concurso de pessoas, eu disse lá atrás que a gente precisa de 4 elementos: pluralidade de agentes, liame subjetivo, nexo causal de cada conduta com resultado e identidade de crimes. Todo mundo queria a mesma coisa. O que falta na autoria colateral? O liame subjetivo. A autoria colateral nada mais é do que uma grande coincidência de 2 pessoas estarem no mesmo local, na mesma hora, querendo o mesmo crime, e uma não sabe da outra, né? Então, consequentemente, elas estão caminhando para o mesmo crime paralelamente, mas elas não são coautoras. Então, cada uma tem que responder do seu jeito, né? Qual que é o grande problema? É que a gente precisa, né, usar uma fórmula para resolver algo chamado autoria colateral incerta. Então, o que é a autoria colateral incerta? É quando 2 pessoas paralelamente, sem liame subjetivo, concorreram para um crime, sem, contudo, que uma soubesse da outra. O crime acontece, mas eu não sei quem foi
que efetivamente o praticou. Então, vamos imaginar a seguinte situação, né? Um período eleitoral, uma campanha política, um dos políticos está lá, né, junto a um público, fazendo um comício, e aí, lá no público, na plateia, a gente tem duas pessoas armadas. Uma é um matador de aluguel que foi contratado para matar aquele político pelo seu adversário. A outra pessoa é um marido que foi traído e que a mulher descobriu que a mulher está tendo um caso com esse político, certo? Então eu tenho um matador de aluguel e tenho um corno traído, certo? Bom, o que acontece? Os dois atiram ao mesmo tempo. Então eu tenho uma autoria colateral. Cada um vai responder pelo seu crime. Então vamos imaginar que um tiro só atingiu esse político. Um atingiu o político, o outro tiro, né, não atingiu. Foi disparado, todo mundo ouviu 2 tiros, mas não atingiu. Se eu conseguir periciar essas armas, eu sei de quem foi o disparo fatal. Esse responde por homicídio, o outro responde por tentativa de homicídio, sem problema nenhum, porque eles não são coautores, não existe liame entre eles. Mas vamos imaginar que os dois conseguem ali, na hora, fugir e eles jogam essas armas no rio, num cânion, sei lá onde, certo? As armas somem. Então, eu não consigo provar quem foi que deu o disparo fatal. Câmeras viram, né? Então, tem a prova da autoria, mas eu não consigo detectar quem deu o disparo fatal. Nesse caso, o juiz, ele tem um problema, ele tem uma autoria colateral e ele não sabe exatamente, um matou e o outro tentou matar, né? Não dá para chamar os dois e falar, ó, vocês vão tirar no par ou ímpar. Não dá para fazer a seguinte presunção, né? Quem que vocês acham que atira melhor? O matador de aluguel ou o corno, né? Se tivesse que fazer um chute, eu falaria, não, quem matou, quem acertou o disparo foi o matador de aluguel, né? O corno foi quem errou, mas não pode o juiz colocar isso numa sentença. Então, o que acontece? Toda vez que a gente tem uma autoria colateral incerta, necessariamente nós temos que aplicar o indúbio pro réu. O que significa isso? Em que pese eu tenha um homicídio consumado, eu vou ter 2 agentes respondendo por homicídio tentado, já que eu não consegui fazer prova de quem foi o disparo fatal. Então, é melhor um sair no lucro do que eu prejudicar um que não matou, certo? Então, havendo uma autoria colateral incerta, aplica-se o indúbio pro réu. Reforçando, vocês vão encontrar essa matéria no capítulo que trata do concurso de pessoas, mas não é concurso de pessoas. Por isso que eu posso responsabilizar de forma diferente quando eu descubro quem é o autor do disparo fatal. Agora, vamos imaginar o seguinte, né? Esse político, ele contrata 2 matadores. Então, cada um se coloca num lado, né, para ver quem é que vai ter o melhor ângulo. E, coincidentemente, né, o político chega para frente, os 2 têm um bom ângulo e os 2 atiram no mesmo tempo. Um acerta, o outro não. Ou um acerta na perna, o outro acerta na cabeça, certo? O que matou foi o da cabeça. Nesse caso, não interessa quem deu o disparo fatal, os 2 vão responder, porque eles são coautores, né? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime e responde pelas penas a este combinadas, certo? Os 2 vão responder pelo homicídio. O problema é que na autoria colateral não há um concurso de pessoas, então eu tenho que dar um crime para um crime para outro, e aí cada um vai responder pelo seu crime. Mas se eu não sei quem foi o autor do disparo fatal, consequentemente, eu tenho que aplicar o indúbio pro réu para não ser injusta e não condenar por consumado um que só praticou o crime tentado, certo? Então, aqui a gente encerra, né, esse nosso conteúdo referente a concursos de pessoas, ok? Crianças, como eu havia dito, a gente vai fazer a correção dos exercíciozinhos, né? Eu só não estou conseguindo compartilhar. Então, eu pediria, se alguém tiver, ou lê para mim, liga o microfone e lê para mim os exercíciozinhos, né? Ou então, projeta, eu vou lendo e a gente vai corrigindo e tirando as dúvidas, pode ser?
E aí, sexta-feira que vem, vai ser a nossa prova, né? Quando vocês agilizam aí, vai ser a nossa provinha. Nós vamos fazer nos mesmos moldes daquela do Google Form, tá? Então, vocês fazem a prova, a gente pode marcar 9 horas, eu dou até às 11 para vocês postarem, né? Da mesma forma, vão ser de 8 a 10 questões de múltipla escolha, nesse estilo de casinho, né? Então, vamos imaginar que eu relate esse exemplo e pergunto, responderá por, né? Homicídio consumado, todos por tentado, todos por consumado, um por consumado, outro por tentado, e você vai dizer qual é a alternativa certa. Vocês já viram, né? A nota sai na hora, e aí, no final de semana, eu já pego e já faço o fechamento, até para ver quem vai precisar de PS ou não, a gente faz na sexta subsequente, tá? Então, qualquer problema... não, o conteúdo da prova... ele vai ser engraçado. Aqui aparece, quando eu abro em chat, não aparece nada. Então, se vocês escreveram alguma coisa, eu não acho. O conteúdo da prova é só do artigo 20 em diante, né? Lógico que, por exemplo, o iter crimes, não dá para você esquecer de consumação e tentativa, mas não vai haver uma pergunta específica sobre isso, né? A parte referente a dolo e culpa, vocês sempre vão ter que ter na cabeça dolo e culpa, mas eu não vou fazer uma pergunta específica de aplicação da lei penal no tempo, aplicação da lei penal no espaço. Vai ser sobre esse assunto, do artigo 20 ao artigo 31. Então, o que vocês têm aí? O erro de tipo, que fecha aquela parte anterior, as excludentes de ilicitude, as excludentes de culpabilidade e o concurso de pessoas, tá? Isso é o que vai ser explorado especificamente para vocês, ok? Crianças, vocês conseguem projetar? Senão eu vou ter que pegar o arquivo, aí eu posso colocar as respostas, né? E mandar para vocês. Quem tiver alguma dúvida, me pergunta pelo WhatsApp. Porque eu não consigo, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu troquei de computador, talvez, né, seja problema na pilotagem desse computador novo. Mas, assim, primeiro que ele não veio com Windows, então, consequentemente, eu não estou com os meus arquivos aqui, né? Eu estou com um HD, mas eu não consegui nem o esqueminha que eu tinha feito para a aula de hoje, que eu fiz aqui, né? E está aberto aqui no meu computador, eu não consegui projetar ele. Então, por essa razão que, se vocês quiserem, a gente pode fazer dessa outra forma. Até para parar aqui de gravar. Peraí. Professora. Diga, amor. A gente só tem exercícios sobre erro de tipo. A senhora não passou mais exercícios. Tá, a única coisa que falta agora é essa parte de concurso de pessoas. Então, erro de tipo, excludente de licitude, excludente de culpabilidade, é o que tem para trás. Hoje, concurso de pessoas. Então, eu mando um exercício, mas aí eu já mando com o gabaritinho, tá? Porque a gente não teria. A menos, uma outra opção que a gente pode fazer é assim. Deixa eu interromper a gravação aqui.